a gente está aqui com a disciplina Metodologia do Ensino de Geografia. A professora Cláudia vai estar com vocês com essa disciplina e a gente vai tentar colocar da forma mais clara possível todos os conceitos, objetivos da disciplina de Geografia dentro do sistema educacional. Fundamentos teóricos do ensino de geografia nos anos iniciais. A geografia estuda o espaço geográfico, ou seja, todo o espaço terrestre produzido pelo homem em que possui direito ou indireto as relações com este. A geografia é uma ciência que estuda o espaço humano em suas várias vertentes, física, biológica e humana. A geografia também estuda a relação entre os aspectos físico, biológico e humano do planeta Terra. Constituição como ciência foi no século XIX. Então, o estudo de geografia passou para ser de forma legal a partir do século XIX. Mesmo assim, o estudo de geografia era visto como uma mera memorização, onde o aluno não era necessário aprender, apenas decorar os conceitos e o ensinamento que o professor transmitia. Dessa forma, o estudo da geografia vai perdendo seus valores perante o currículo educacional. Mas com os avanços, com os estudos dos geólogos, a gente consegue colocar o estudo de geografia como uma disciplina fundamental, principalmente nos dias atuais, com problemas ambientais e suas contribuições para a conservação do nosso planeta. A geografia como disciplina escolar, trajetória histórica e perspectivas atuais. A geografia é um componente curricular que há bastante tempo integra as disciplinas do ensino básico. Embora o objetivo de estudo da geografia, o espaço geográfico produzido pelo ser humano, como suas maravilhas e contradições. Quando a gente coloca aí entre suas contradições, é que sabemos que dentro do estudo da geografia a gente tem essa grande contribuição do ser humano, do homem, para as suas transformações, passando do espaço natural para o espaço geográfico. Sendo esse espaço natural quando não há essa modificação realizada pelo homem, e o espaço geográfico quando há construções, prédio, arquitetura, e há uma ação direta do homem no espaço. Também, desde as origens, o ensino de geografia se ancorou muito mais na memorização do que na compreensão, muito mais na aprendizagem mecânica do que na aprendizagem significativa. E destacando aí, na Alemanha, a geografia entrou no currículo escolar no início da década do século, e a primeira cátedra da disciplina foi criada na Universidade de Berlim, em 1820. Quando a gente coloca aí, novamente, que a questão da geografia ser uma memorização, sem ser um ensino voltado para uma significativa ou um significado maior para o aluno, é porque até hoje, atualmente, existem ainda educadores e alunos, e a sociedade em si, vê como as disciplinas de ciências humanas, como geografia, sociologia, filosofia e história, como uma mera disciplina para memorizar. O ensino mecânico, quando você segue o livro didático, onde o aluno simplesmente tem que decorar e memorizar as respostas para realizar determinado exame de aprendizagem. No Brasil, a geografia entrou no currículo escolar com a fundação do Colégio Pedro II, em 2 de dezembro de 1837, no Rio de Janeiro. Só em 1934 começou a funcionar o primeiro curso superior da disciplina, com a criação da Universidade de São Paulo. Com essa criação da Universidade de São Paulo, que colocou no nível superior o curso de licenciatura plena em geografia, foi que deu um avanço maior para o ensino da geografia, onde a geografia contribui diretamente para o desenvolvimento e conscientização do homem perante a natureza, perante o meio ambiente. Hoje a gente encara o meio ambiente como um fator preocupante, como um ponto que temos que estar 24 horas em alerta sobre a questão do meio ambiente e a devastação que tem em relação à sobrevivência do ser humano. Os problemas de aprendizagem da geografia escolar não residem tanto nela mesmo, na disciplina, isto é, na seleção dos conteúdos a serem ensinados, e muito mais na pedagogia, mais precisamente na didática. Historicamente, o problema do aprendizado da geografia escolar residiu na preocupação quase que exclusiva com a memorização de informações descontextualizadas, literais e arbitrárias,
que não despertam o interesse dos estudantes. Então, assim, quando a gente coloca aí essa questão, é que era uma coisa facultativa, que não era necessário o aluno aprender, apenas decorar os assuntos escolhidos e ensinados pelos educadores. E a gente vê que o currículo de geografia teve um período que era muita decadência, que era selecionado por acaso, de qualquer forma, os conteúdos a ser ensinados. Não tinha um objetivo bem traçado, não era bem visto, e até mesmo colocava, em época anterior, os professores de geografia sem nenhum tipo de formação na área. Então, assim, para trabalhar a geografia, necessariamente precisa ser formado em geografia ou em geopolítica. Yves Lacoste, em A Geografia, que há duas geografias, ele coloca para a gente, a geografia dos estados maiores e a geografia dos professores. Então, se essa geografia do estado maior, é uma geografia voltada, elaborada para o interesse do estado, em questão territorial. E a geografia do professor está voltada para a disciplina em sala de aula, a questão didática de forma direta, ou aprendizagem ou desenvolvimento intelectual e cognitivo do aluno. A geografia é estudo categorial. A geografia, em virtude da sua orientação, é diferenciada dos demais saberes científicos. Trata de um estudo categorial que abrange conceitos que definem sua orientação como lugar, paisagem, território e região. Para compreender melhor a questão do estudo da geografia, a gente vai destacar agora alguns conceitos básicos, mas que todo educador tem que ter conhecimento desses conceitos, como também transmitir para o aluno juntamente com os seus objetivos. Aí temos a paisagem, que é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos 5 sentidos, tato, visão, olfato, paladar e audição. Essa paisagem se divide em paisagem natural e paisagens culturais. As naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram ou que foram pouco alterados pelo ser humano, como o espaço de uma floresta virgem ou um topo de uma montanha. Já a paisagem cultural, também chamada de paisagem antropótica, são as expressões de atividades humanas, são as construções, os grandes prédios, as cidades, os bairros, as vilas, que o homem constrói com a ação dele. Então, assim, diferenciando uma geografia da outra, a geografia natural é o que está sem nenhum tipo de modificação do homem, o homem não fez nenhuma alteração nela, e a culturais são o cotidiano, o dia a dia dele e as transformações ocorridas no meio que ele está inserido. Construção da geografia como ciência. A geografia ficou conhecida como geografia tradicional do período que se estendeu de 1870, quando essa ciência foi institucionalizada nas universidades europeias, até 1950. Nesse período, foi privilegiados os 5 conceitos, região e paisagem, como objeto de estudo da geografia. Em meados do século 50, no período pós-guerra, surgiu uma nova geografia. Nesse período, o conceito-chave era espaço, passou a orientar o pensamento geográfico. Surgiu, então, o que ficou conhecido como geografia crítica. O espaço, então, passou a ser visto como um espaço social. Dentro dessa mudança que teve da geografia, como um espaço tradicional de região, que hoje a gente vê dentro da geografia região como a divisão do território de cada parte do país, ele passou em 1950, a partir de 1950, como a geografia crítica. Essa geografia crítica já vê mais a relação entre o homem, o espaço, o lugar e suas ações sociais. Então, assim, a partir da geografia crítica foi onde a gente conseguiu fazer a correlação dos atos sociais, dos atos do homem, junto ao espaço que ele está inserido. Ramos da geografia. As 2 frentes principais da geografia são a geografia geral e a geografia regional. Reforçando, os 2 ramos principais dessa divisão da geografia são a geografia geral e a geografia regional. Dentro da geografia geral, nós temos a geografia humana, que estuda a interação entre a sociedade e o espaço, envolvendo aspectos políticos, socioeconômicos e culturais.
A geografia humana se divide em categorias como geografia urbana, geografia rural e geografia econômica. Dentro da geografia geral ainda, nós temos a geografia física, que estuda a dinâmica da Terra e dos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. A geografia física divide-se em climatologia, geomorfologia, geografia ambiental e hidrologia. Essas são as divisões da geografia geral. Depois da geografia geral, a gente tem a outra, que são duas divisões do ramo, que é a geografia regional. Essa estuda as regiões da Terra de forma descritiva, a fim de entender as características e estudos particularidades de cada uma delas. Quando a gente coloca essa geografia regional, é quando a gente estuda a região norte, nordeste, sul, sudeste e suas características predominantes de cada região. Sabemos que cada região tem tanto o seu aspecto social, como econômico, político e geográfico diferente da outra. Mesmo que tenha um clima, uma vegetação idêntica ou parecida, mas tem outros fatores que são diferentes. Conceitos básicos sobre o processo de formação da ciência geográfica. A geografia recebe diversos significados. De uma forma genérica, dizer que geo significa terra e grafia significa descrição, ou seja, a descrição da terra. Mas pegando esse conceito para a nossa realidade para os dias atuais, essa geografia de geo, terra e grafia, descrição, a gente vai muito além do que o estudo só da terra, sem levar em conta o ato do homem. Então, assim, o social, o cultural, o político, o econômico, faz parte hoje diretamente do estudo de geografia. E dentro desses estudos, desse significado, nós temos algumas especialidades da ciência geográfica. Geografia física, geografia humana, geografia econômica, a cultural, a política e a médica. Cada uma delas com seu foco, com os seus interesses. A física focaliza-se no estudo das características naturais, como clima, vegetação, hidrografia, relevo e os impactos decorrentes da exploração. Já o humano tem o foco no estudo da popularização e também da dinâmica populacional. Já estuda mais a questão dos atos humanos. Dentro também temos a econômica, que é um estudo de todas as relações econômicas realizadas no mundo e seus fluxos. Quando a gente coloca essa geografia econômica, eu sempre gosto de puxar muito para a questão do estudo, a área da geografia que estuda a questão da economia entre países, que é o geopolítica. A geografia da geopolítica está definida para esse fluxo de interesses econômicos entre os países. Então, é bastante utilizado e de suma importância para o desenvolvimento de um país em busca de sustentabilidade econômica para seu povo. Dentro disso aí, nós temos a geografia cultural, que foca a atenção para a identidade cultural das pessoas e do lugar. Geografia política estuda as relações do poder político e seus resultados. E a geografia médica, que realiza mapeamento de focos de doenças e sua distribuição no espaço geográfico. Dentro dessa geografia médica, a gente destaca quando teve a questão da pandemia, ou da vacinação, da febre amarela, da varíola, e essas doenças que foi marcante, decisivo em certos territórios brasileiros. Dentro dessa geografia médica, hoje a gente pode estar usando ela em total vapor em relação à pandemia existente hoje mundial, que é a pandemia do Covid-19. 5 unidades temáticas que norteiam o ensino de geografia segundo a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. O sujeito e seu lugar no mundo, que tem o foco do aprendizagem, nações de pertencente e identidade, conexão em escala, mundo do trabalho, forma de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. Aí são os 5 unidades estabelecidas pela nova base, que é a BNCC, que está já em vigor, e toda a escola tem que seguir suas habilidades, competências estabelecidas pela mesma. E aí tem os conceitos fundamentais da geografia, que é lugar, espaço cotidiano, paisagem, que é a porção do espaço que vejo e sinto,
Estado geográfico é o espaço transformado, o território, espaço do poder, e região, espaço diferente. Dentro dessa paisagem, vale ressaltar que é a paisagem que você vê com a visão, que você pode ver se está uma paisagem conservada ou modificada pelo homem. Então, assim, mas esses 5 conceitos aí, palavras, são fundamentais e de grande importância para a compreensão do estudo de geografia. A gente encerra a primeira aula por aqui e a gente volta com a próxima aula.